Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Exames no ecocardiograma, na ergometria, na cintilografia, ultrassom de carótida. Isso já virou rotina, né? Além disso, eu peço a testosterona para os homens, porque virou rotina também, né? Próstata para os homens, virou rotina com mais de 40 anos. Então, no meu consultório, eu descubro uma média de uns 6 a 8 a 10 cânceres por ano que não é da minha área. Só porque a gente investiga a próstata, o útero, a mama, faz parte hoje de todo médico, né? Sim. Então, isso virou fantástico em termos de diagnóstico. Mas qual é o percentual de aneurisma em adulto? Bem, primeiro, explicar o que é aneurisma. O que é aneurisma? Aneurisma, o termo, ele vem da palavra grega que significa dilatação. Dilatação. Então, no caso, seria uma dilatação de uma artéria. Explicando que a artéria é o que leva o sangue oxigenado e veia é o que traz. Eu sempre falo, tudo que pulsa é artéria. É artéria, exatamente. Então, os aneurismas cerebrais, que são as dilatações, eles são, a prevalência deles é aproximadamente em torno de até 5% da população. Eita, Então, é muito alto. 5% E até significa 5% que em alguns estudos. em cada 20 pessoas no mundo, adultas, Sim, uma tem aneurisma. sim, exatamente. Quer dizer, num quarteirão que tem Exatamente. 4 lados, deve ter umas 4 pessoas com Exatamente. aneurisma. É muita gente. Exatamente. Existe uma variação em torno de 2 a 5%, mas Isso depende pode do chegar povo, né? até 5%. Então, essa patologia, ela é muito prevalente e ela tem algumas características. Pois não. Eu ia comentar, a gente não sente aneurisma, né? Sim. Esse é o problema. A principal característica que nos preocupa é que ela é uma doença, na maioria das vezes, silenciosa. Então, quando ela vai manifestar o sintoma, geralmente é na ruptura do aneurisma. E uma ruptura do aneurisma, que é uma hemorragia cerebral, ela é muitas das vezes grave e fatal. A mortalidade disso A mortalidade do aneurisma, ele pode chegar em torno de 30% a 50%. Então, ele costuma ser, às vezes, mais grave do que muitos tipos de tumores. E o que não morre fica com sequela. Existe uma possibilidade também de você ter uma sequela. Grave. Então, e outra coisa que também é muito importante, a taxa, a média da população que tem ele é em torno de 30, 40 até 60 anos. Ou seja, é uma população que está nova e ativa. No auge da produtividade. No auge da sua produtividade. Está pensando em comprar casa, exatamente. em se estabilizar. Ou que acabou de estabilizar a sua vida e está começando a desfrutá-la e aí é acometido por uma doença grave, incapacitante com alto risco de vida. Puxa. Então, por conta disso e de outras patologias, existe um conceito relativamente novo que a gente copiou muito da cardiologia, que a gente chama de check-up neurológico. Check-up neurológico. Check-up neurológico, tá? Então, assim, onde eu estudei, eu advogo muito e tenho passado isso aos meus pacientes, tá? O check-up neurológico, na verdade, ele consiste de alguns exames. Dentre eles, basicamente, a gente tem um Doppler das artérias carótidas, tá? Carótida, tá. E há uma angiorressonância. Angiorressonância das artérias cerebrais. Para pegar o aneurisma? Para pegar, você verifica os aneurismas cerebrais. E tem uma coisa também que é muito interessante. Quando você vai fazer o estudo da angiorressonância, você também consegue fazer alguns cortes de ressonância. Então, você consegue verificar a parte do parênquima cerebral e a parte das artérias cerebrais. Das artérias do cérebro em si? Do cérebro em si. Certo. Então, você consegue fazer um exame, quase que 2 ao mesmo tempo, reduz os custos e consegue ver os aneurismas. Correto. Então, quando você vai fazer isso? Assim, na verdade, isso é uma coisa que é muito discutível. Existem, assim, brigas homéricas em congresso, mas o que eu tenho advogado para os meus pacientes é o seguinte: a partir dos 40 anos, a cada 5 anos, você fazer uma angiorressonância. E a partir dos 50 anos, um Doppler de carótidas. Agora, se você tiver alguns fatores
de risco, por exemplo, se você tiver 2 ou mais parentes na família com aneurisma, aí já é um fator que a gente pode começar a investigação um pouco mais cedo, certo? Então, a gente tem uns protocolos que a gente vai colocando de paciente para paciente, mas pelo menos isso que eu falei, Certo. 40 anos de 5 em 5 anos para uma angiorressonância e um Doppler de carótida anual a partir dos 50 anos. Uma vez nós conversamos, Rafael, você falou para mim que o aneurisma ele não era congênito, a pessoa não nascia com ele, ela desenvolvia na vida. É isso que acontece? Sim. Mesmo? A maioria, você tem aneurismas que são congênitos e você tem aneurismas que são desenvolvidos, tá? Os aneurismas mais comuns, sim, os mais comuns que a gente chama de aneurismas saculares, de uma maneira geral, eles são aneurismas que eles são desenvolvidos com o passar do tempo. Por isso que a sua incidência geralmente é entre 30, 40 até 60, 70 anos. Certo. Porque as artérias, a pulsação das artérias na parede do vaso vai causando uma fragilidade progressiva. Hipertensão, então, é um prato cheio. Sim. O primeiro fator seria a história familiar, Certo. mas temos outros fatores muito relevantes, como a hipertensão arterial, Certo. o tabagismo, tá? Alcoolismo também e algumas doenças genéticas, como Certo. rins policísticos, algumas doenças do colágeno, que também existem essa maior probabilidade de ter. De ter um aneurisma. De ter um aneurisma. E o aneurisma, se romper, dá o famoso acidente vascular cerebral hemorrágico. Hemorrágico, sim. Eu aprendia na faculdade que era quase sempre fatal. E o não fatal, quase sempre sequelado, né? Isso. Então, hoje você evita que isso aconteça. Exatamente. Fantástico. Pelo fato de você ter em torno de 50% até 50% de risco de vida ou sequelas, a gente faz o possível para tratar esses aneurismas antes deles romperem. Logicamente, a gente também tem todos os critérios. Não necessariamente um paciente que tem um aneurisma, ele vai precisar ser tratado. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é mega importante. Uhum. O aneurisma é um saquinho dentro da artéria, Isso. lá dentro do cérebro. Isso. Durante muitos anos, né, o tratamento era cirúrgico, de abrir a cabeça, Exatamente. tirava uma... Ia lá, Faz procurava uma e clipava. clipagem. Exatamente. Levava um clipezinho e tact. Exatamente. Hoje, como é que vocês tratam isso por dentro do vaso? Isso. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, da mesma maneira que a gente conversou antes sobre a angioplastia, Certo. hoje em dia, a gente tem as técnicas que a gente chama de endovasculares, tá? Então, aproximadamente, eu tenho feito o tratamento em torno de 80% das vezes, a gente consegue fazer o tratamento sem precisar cortar o paciente. A gente faz por métodos endovasculares. Por dentro da artéria? Por dentro da artéria. A gente entra com o catéter pela artéria femoral, pela perna, né, até a região, até as artérias cerebrais do paciente, e a gente pode utilizar algumas técnicas. Pode utilizar umas micromolas de platina, que são os pequenos metais. Certo. Podemos utilizar alguns tipos de estentes também, ou podemos fazer técnicas combinadas. E com isso a gente consegue também ter resultados excelentes, minimamente invasivos, com boa recuperação e muitas vezes um resultado muito melhor do que a cirurgia aberta. Então, isso é uma coisa que revolucionou o tratamento dos aneurismas cerebrais hoje em dia também. Mudou totalmente. Mudou totalmente. Então, a gente consegue, da mesma maneira, às vezes, tratar um aneurisma complexo e o paciente vai embora para casa com 2 a 3 dias e na próxima semana ele já está trabalhando, tendo uma vida normal, o que antigamente ele poderia demorar meses para poder se recuperar ou não se recuperar. Ou não se recuperar. De uma cirurgia de grande porte. Lógico, a cirurgia ela é muito importante, a gente ainda faz, mas a gente tem cada dia utilizado ela menos, né? A gente tem um critério de avaliação, né? Mas realmente em todos os locais do mundo a preferência é a cirurgia menos invasiva. Isso é uma tendência, a gente não pode remar contra a maré, certo? Certo, fantástico. Rafael, então o grande salto em termos de informação da população hoje é o escape neurológico. Sim. Se eu não tenho fator de risco depois dos 40 anos, é isso? Sim, exatamente. Se eu não tenho diabetes, pressão alta, cigarro, herança ou genética... história familiar. Pois é, herança genética é tudo Sim. hoje. Se eu não tenho isso depois dos 40 anos. Agora, 40 anos, uma angiorressonância. uma angiorressonância. Sim. Isso é muito importante.
Meu amigo, já que o nosso tempo acabou, como diziam os locutores antigos, suas considerações finais. Eu queria agradecer por estar aqui e precisando, estamos às ordens. Não, com certeza. A gente tem essas informações, elas são muito importantes anualmente, mensalmente. Então, tem médicos que já vieram aqui mais de uma vez, porque a informação foi muito importante, que logo, logo a gente tem que chamar de novo. Com certeza. Então, você é uma dessas pessoas, Rafael. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Pessoal, este programa, hoje eu costumo homenagear alguns dos meus grandes professores, vai para o professor Paulo Rosado. O professor Paulo Rosado, neurologista, foi meu professor, foi um dos melhores professores que eu tive na vida. Infelizmente, não está mais aqui conosco já há algum tempo. Paulo, onde você estiver, o programa hoje foi para você. Até domingo que vem, uma semana abençoada para todos. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.